A gente sabe que nós vivemos um ambiente corporativo muito diverso nos últimos anos, né? A gente está falando de baby boomers, geração Z, millennials, geração Z, e eu confesso que muitas vezes eu me confundo muito com essas temáticas. E a gente está recebendo hoje aqui a Mara e o Leandro, que a gente vai conversar sobre liderança. O que é liderar? Como se lidera um time, né? De que forma? Eu penso que liderar é mais do que um objetivo, para mim é um talento, né? Como qualquer outro. Então, primeiramente, eu vou dar as boas-vindas à Mara. Mara, seja muito bem-vinda. Mara Dalvesco, né? A Mara tem uma experiência muito grande também quando se fala em liderança. Seja bem-vinda ao nosso podcast do Assim Mais Gestão. Agradeço o convite, Varela. É importante a gente falar desse tema. Como tu mesmo disse, multigerações dentro das empresas, então os desafios da liderança é muito maior agora do que já foi no passado, né? Então agradeço pelo convite. E o Leandro Sorgato, à frente de várias instituições, também uma liderança política, tem um entendimento de como se lidera. Tudo bem, Sorgato? Bem-vindo. Fala, Marcelo, obrigado pelo convite para nós falarmos de gestão, de liderança, né, de inovação. Também cumprimentar a Mara por dividir a mesa aqui, é uma satisfação estar aqui, esperamos contribuir um pouquinho. A MDRH, ela basicamente busca também encontrar bons líderes, né? E vocês estão no mercado muito. Fala um pouquinho da MD pra gente, Mara. Então, a MD foi fundada em 97, quando eu vim morar aqui. Eu já tinha um histórico assim, de 13 anos numa outra cidade, vim para cá por questões familiares. E aí eu comecei um trabalho de consultoria em RH, né? E aí ela foi crescendo, foi se estruturando de uma forma a atender muitas empresas da nossa região. E sim, uma das nossas atividades é recrutar líderes, bons líderes, né? E é um desafio, te digo assim que é um desafio. A cidade cresceu muito, as empresas se desenvolveram muito e essas lideranças são cada vez mais necessárias, né? E aí a gente tem essa carência de profissionais e a gente percebe que os líderes que estão no mercado estão correndo atrás de formar essas equipes, de desenvolver essas equipes também, então se reinventando nesse momento. E o Sorgato tem uma história ampla também na questão de liderança, como empresário, empreendedor, são vários negócios. Eu acho nem sei qual dos negócios a gente vai abordar aqui, mas vamos seguir pela UCEF, que é nosso patrocinador do ASIC Mais Gestão, junto com a MDRH também. Sorgato, essa história, essa construção da UCEF, conta um pouquinho pra gente como ela aconteceu. Hoje é uma das maiores universidades do Oeste, né, de Santa Catarina. A instituição é uma soma de outras instituições que nasceram no começo dos anos 2000, né, quando esse mercado de ensino superior privado no Brasil floresceu, com a abertura da possibilidade do surgimento de instituições de ensino superior com fins lucrativos, as privadas, né. Então a gente teve uma unidade ali em Xaxim, depois se transferimos aqui para Chapecó, na Faculdade Empresarial de Chapecó, ao qual a Mara tem participação nisso também, lá no início, né, ajudou a construir essa instituição, que nasceu pela FAEM, Faculdade Empresarial de Chapecó, e hoje é o CEF, né. Hoje a gente mantém 4 campos, 2 aqui em Chapecó, é uma unidade só, mas é 2 campos em Chapecó, aqui no Santa Maria e lá no Palmital, o centro universitário em Itapiranga, e agora, recentemente, a gente fez uma expansão em Concórdia e São Miguel do Oeste, né? Atingindo 4 regiões do Grande Oeste catarinense, né? O Alto Uruguai, aquela região de Concórdia, a Grande Chapecó, né? A região de São Miguel do Oeste e o extremo oeste lá em Itapiranga. Então, nós ofertamos hoje cerca de 35 cursos superiores de graduação, atuamos na pós-graduação também, na educação à distância, e nesses 25 anos de história, começou no comecinho dos anos 2000, 2001, então a gente comemora esse ano 25 anos de história. Nesse período foi formado cerca de 10 mil estudantes, hoje em formação estão 4.300 alunos em formação nesse momento, e uma das grandes veias da instituição é o próprio empreendedorismo, né? Uhum. A instituição nasceu com a característica de gestão, de administração, de ciências contábeis, né? Então a gente mantém a casa com os conceitos de gestão e de liderança. Então a nossa trajetória, ela tem 25 anos de caminhada com esses números que são ainda iniciais para uma instituição de ensino,
e a gente entende que uma boa gestão, uma boa liderança possa perpetuar a oferta de qualidade de ensino superior na nossa região. Mara, você falou que chegou em 97 aqui em Chapecó, né? E a gente está falando de 1997, né? Que é século passado ainda, eu cheguei também muito próximo dessa data aqui em Chapecó. E a gente consegue perceber até hoje esse grande choque de gerações. Numa visão assim, até eu acho que superficial, eu posso dizer que a gente viveu aí 3 ou 4 gerações em menos de 20 anos, né? Essa questão de como essas gerações atuam no cenário de liderança. Como é que você enxerga isso? Um desafio, realmente um desafio. Agora, dentro das organizações, a gente tem 4 perfis de profissionais, então um líder ele tem que entender cada geração e poder administrar essa diversidade, né? A gente falava muito em diversidade, inclusão, e às vezes falando em questões de sexualidade, de crenças, mas a diversidade geracional ela é muito grande, né? A gente está entrando para a 5ª geração, que é a alfa agora, né? Então, que é essa que está começando a ir para o mercado como menor aprendiz. Eu acredito muito assim, que é um grande desafio. Às vezes as lideranças elas não sabem para onde ir, de que forma abordar, né? Mas estão se reinventando, né? Quando a SIC trouxe o tema liderança, eu fui resgatar assim a minha história. Quando eu comecei, me formei e fui trabalhar, dar treinamentos, a gente treinava o líder com um curso no Senai que chamava TWI, e era totalmente engessado. Então a gente treinava um líder ensinando ele até como treinar uma pessoa sentada do lado dela e explicar. E o foco era totalmente em processos. Não se falava lá, quando eu formei, em 85, a área humana estava começando a aparecer. Então, comportamento, a gente não capacitava o líder. Ele ensinava ele a preparar as pessoas para executar tarefas. Hoje, isso é o inverso, né? Hoje, o desafio deles é o comportamental. É como lidar com essas diferenças e ter bons resultados, agregando cada geração dentro da empresa. Muitos conflitos, então vamos transformar os conflitos e os muros em pontes para tentar aproveitar o máximo de cada um, né? E eu te confesso que dentro da agência aqui, para mim também foi um desafio entender, porque eu sou de uma geração, eu sou nascido em 1980, então eu sou de uma geração, a turma que trabalha comigo aqui estão 3, 4 gerações à frente da minha já. E foi um desafio muito grande, Sr. Gato, entender como a cabeça deles funciona, de que forma que eu tenho que trabalhar com eles, para que eu consiga fazer essa ponte entre aquela geração passada, o jeito que eu fui criado, né, o jeito que eu aprendi a ser um empresário e como é agora, né? E você vive muito isso também dentro da instituição universitária, porque hoje eu imagino que dentro da instituição você tenha líderes formados em outra geração. Marcelo, é muito bacana e isso é desafiador, mas nos atualiza também. Porque, perceba, um estudante que ingressa no ensino superior com 17 anos, ele leva 5 anos para sua formação e a cada ano troca 20% do nosso público. De forma que em 25 anos nós trocamos 5 vezes todos os nossos estudantes, né? E a cada troca uma geração nova, né? Então a gente precisa e é necessário uma atualização permanente de comportamento, de processo, de gestão, de entendimento das expectativas das pessoas. Então obriga nós, enquanto instituição de ensino, a nos atualizarmos, né? Nós estamos já numa geração de que os filhos dos nossos primeiros alunos estão voltando a estudar conosco, né? Perceba, há 20 anos atrás nós formamos a primeira leva de estudantes. Eles foram formar família, negócios, e agora os filhos deles estão voltando para estudar conosco. Já é uma segunda geração dentro da família, né? E também os nossos professores. Nós temos professores eu tenho 49 anos, com 45, 50 anos de idade, que estão dando aula para estudantes de 18, isso tem uma diferença de quase 30 anos de
de idade, né? E um professor extremamente jovem, com 45, 48, 50 anos, né? Mas não, que não é da geração a qual ele está estudando. Então, é um desafio grande, concordo com a Mara, é permanente, né? É necessário. Porém, quem está no meio universitário também se atualiza com tudo isso que vem acontecendo. Então, é gratificante, né? Eu sou muito grato por atuar no ensino superior, porque não deixa a gente perder as conexões com as gerações novas que vão vindo. A gente aprende muito, a gente aprende mais do que ensina, né? Com toda essa diversidade de gerações, né? Diversidade de gerações, né? De pessoas que vêm com pensamentos, com expectativas muito diferentes da nossa geração ou de algumas até anterior. Então eu acredito aí que tem muita coisa nova chegando, muito impactante, né? Falando em gestão, num conceito básico de gestão, Marcelo, a gente teria que olhar, nós temos uma estratégia, dessa estratégia precisa ter os métodos para nós atingirmos, os controles, né? E hoje isso está mudando muito rápido, né? Está mudando muito rápido, o que nos obriga a olhar a estratégia o tempo inteiro, a ajustar o barco o tempo inteiro, né? Para poder enfrentar isso que vem acontecendo. Então, no meio universitário, isso é mais latente ainda. E como a gente pode fazer eu acho que também um desafio aqui para nós, enquanto líderes, gestores, empresários, é entender aonde está o equilíbrio entre a tradição e a inovação. Isso pesa muito. Nós, inclusive, já falamos sobre esse assunto aqui em outro podcast. E o ASIC Mais Gestão também vai abordar isso no dia 27 de maio. E é importante que a gente consiga entender que a tradição ela precisa ser respeitada, mas a inovação ela não pode ficar baseada em cima da tradição. Ela também tem que ter o seu espaço, né, Mar? Sim, tem que ter o equilíbrio. E quando a gente ouve muito hoje como conciliar isso, às vezes a gente acha que tem que abrir mão de alguns valores nas organizações que não se abre mão. Então, lá nos anos 60, 70, 80, ética, responsabilidade, respeito às pessoas era algo importante e continua sendo. Então, eu entendo que esse equilíbrio ele acontece no diálogo, na comunicação aberta, na flexibilidade, no ouvir o outro. Como o Sr. Gatto disse, no se reinventar das lideranças, eu preciso reaprender o tempo todo para entender aquele líder, aquela pessoa que está comigo e transformá-lo também no líder do futuro. Mas este equilíbrio é sensível, é frágil, mas ele existe, né? Tanto que, olha, empresas grandes, elas fazem a mentoria reversa, que é o jovem ensinando a pessoa, o sênior, em questões de tecnologia que ele não domina. Que mais ou menos é o que a gente passa em casa, né? A gente também faz a mentoria reversa em casa porque a gente chama os filhos para nos ensinar em questões de tecnologia que a gente não domina. A minha mãe tem TikTok. Viu? 74 anos, a minha mãe tem TikTok. E adora. Então, tem que encontrar este equilíbrio. E eu entendo também que a liderança, neste papel, primeiro tem que ter um autoconhecimento, né? Porque quando a gente... Isso acontece comigo não no recrutamento e seleção, com a minha equipe nos negócios. Se eu não sei, não conheço as minhas limitações, as minhas dores, os meus preconceitos, eu acabo projetando naquela equipe que eu tenho e não entendendo que ele tem aquelas características que ele pode não me entregar alguma coisa que eu acho importante, mas ele vai me entregar outra que nesse momento pode ser mais importante. E cada negócio é um negócio, né, Mara? Porque a gente tem, como tem os alunos, os filhos dos alunos lá de trás estudando de novo na universidade, a gente tem os filhos assumindo os negócios dos pais. E também existe um reposicionamento de cultura de negócio aí também, que ele não pode ser abandonado, né? Mas eu imagino que dentro de um recrutamento, você estude o perfil da empresa, e dentro disso você vai buscar os profissionais. Porque negócios são negócios. Administrar uma agência de publicidade, uma fábrica de cerca, né, são coisas diferentes. Porque ela tem perfil de negócio diferente. E como é que vocês conseguem identificar isso? Que a pessoa é a pessoa certa para aquele setor? Eu tenho muita curiosidade sobre isso. Então, primeiro, conhecer a cultura da empresa. Como a gente tem um trabalho externo, né, a gente não está dentro da empresa, isso nos cria algum grau de dificuldade. Então, sempre o que a gente faz é
nos aproximar ao máximo da organização. Tanto que aí, hoje, eu tenho empresas que eu atendo desde 97. Então, a gente já sabe, esse dá certo, esse não dá, esse tem aquela liderança, esse tem aquele diretor, mas a gente precisa conhecer a cultura, entender os valores, né? Não só o segmento também é importante, mas a cultura ela é fundamental. E eu entendendo a cultura e o que é praticado lá dentro, inclusive, não só pela diretoria, porque a cultura permeia aí nas lideranças abaixo, aí eu tenho que identificar o perfil desta pessoa. E se esses valores que a cultura prega lá naquela empresa estão compatíveis, né? E é muito comum, muito comum. Assim, ó, e é uma preocupação que a gente tem. Uma pessoa é maravilhosa em algum lugar, o empresário tem referências ótimas, vai lá, busca a pessoa, coloca no seu negócio e não dá certo. Por quê? A forma de gestão daquela organização pode não adaptar àquele líder, aquele profissional, né? Então, eu confio muito na entrevista, né? A gente tem uma bagagem de testes que a gente pode usar, popularizou o DISC, que te dá indicativos. Eu confio muito na entrevista, no que ele me diz, uma escuta bem ativa da história dele, do que ele construiu, do que ele conseguiu produzir nas empresas, dos desafios e como ele lidou com os desafios. Isso é o que a gente chama muito no recrutamento, é a seleção por competências. Então, algumas perguntas que me trazem realmente a história dele, como ele lidou. Ou quando ele errou, como que ele lidou com esse erro e como que ele sobreviveu às organizações onde ele passou. Não é algo que a gente consiga 100%, né? Porque depende do perfil daquela pessoa, depende do que ele vai enfrentar naquela cultura organizacional, da liderança que ele vai ter lá dentro, né? E tem o feeling também. Sabe que há um certo tempo atrás eu fui visitar minha professora, uma das minhas primeiras professoras, ela mora aqui em Chapecó, eu não sou natural daqui, mas casualmente eu moro aqui e ela veio morar pra cá também. E ela me disse uma coisa, ela disse que ela olhava pra mim e dizia, esse guri vai se dar bem. E eu não era um exemplo de aluno, né? Eu era o cara do fundão, eu era o cara extrovertido, bagunceiro, né? E eu acho que tem também essa questão do feeling, né, Sr. Gato? Que quando um gestor olha para alguém e diz assim, vamos apostar. Às vezes o talento dele não tá no número, no computador, mas ele tá no gerir pessoas, que eu considero hoje, talvez, o ponto alto. Uma organização, Marcelo, ela precisa ter o líder tem que organizar o grupo para que esse grupo atinja o objetivo, né? Então, a gestão de pessoas, a gestão de grupo, ela é desafiadora, né? Eu vou tentar exemplificar aqui do ponto de vista, voltando à pergunta inicial, tradição versus inovação, né? Complementando o que a Mara falou. É desafiador fazer isso, entretanto o líder tem que ter cabeça boa, tem que ter cabeça aberta, firme, mas ouvir o que vem de novo. Não dá para se fechar na tradição e não dá para embarcar em toda a inovação. Há uma linha tênue nisso tudo, né? E eu vou exemplificar isso na educação, como acontece. O curso presencial, ele é tradicional. Tradicional. Sim. Continuando mesmo os moldes. O curso à distância, os cursos à distância em plataformas digitais, seria na educação uma inovação, né? Entretanto, os dois modelos isolados perdem força. Dificilmente você quer um aluno novamente na sala tradicional de antigamente, naquele método. E ele também não quer mais. Entretanto, a frieza do digital somente na plataforma também deixa uma parte da formação deficiente, que é network, que relacionamento. É relacionamento. Então, aonde que está a chave disso? E aí é um ponto de ligação do gestor. Eu estou exemplificando o negócio ao qual eu estou envolvido para tentar criar, aqui nesse podcast, uma linha de raciocínio para as pessoas. É pegar o melhor do digital, né? E acoplar com a tradição, ou seja, é um modelo híbrido de educação, onde você não perde a força do professor, a força da tradição, daquele conhecimento que está sobre aquele docente, né? E a inovação de alguns conteúdos que cabem em plataforma. A gente consome muita plataforma digital de diversos conteúdos.
Agora, para uma formação de nível superior, se a gente conseguir dosar isso tudo e aproveitar e valorizar o que é o tradicional, acoplado com a inovação que vem e formar uma formação mais completa, eu acho que a gente tem um avanço, a gente consegue um avanço nesse modelo, que não é substituir o professor em sala de aula, eu sou contra isso, né? E também não é terceirizar para uma plataforma a formação do caráter da pessoa, não do caráter, do relacionamento que precisa, né? Aí o gestor, ele é fundamental nesse elo de ligação disso tudo, né? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, né? O gestor, nesse momento, ele é fundamental para isso. Olha, vamos pegar o melhor dos dois modelos e vamos construir uma solução aonde melhore a formação da pessoa. Aí você une a tradição com a inovação, né? Isso é um desafio. É um desafio porque vai mudar justamente a cultura daquele negócio. E mudou, né? Mudou a cultura. Tem professores que não se adaptaram a isso. No meu modelo tradicional, não quero mais, não, né? E os novos, muitas vezes, também querem só plataforma. Então, a gente precisa medir, precisa construir, né? Acho que a gestão, eu gosto muito da palavra de construção, né? Construir. Até porque no começo da minha formação de administração, eu logo entendi que gerir, administrar, é tomar decisão. Administrar é decidir. Né? Se pudesse resumir em uma palavra, quando me pedem o que é administração para você, para mim administrar é decidir. Você está num papel de gestor, de administrador, você tem que tomar a decisão. Mas para tomar a decisão tem que estar tudo harmonizado. É um sonho também, né? É um sonho. E aí tu vai tomando a decisão com as melhores condições de informação que você tem. Que o digital nos trouxe muito, né? Nos trouxe muito, né? A gente está falando agora do impacto dessa inteligência artificial, né? É um absurdo o que isso está impactando, né? E o que vem pela frente. Então os desafios são permanentes e cada vez mais complexos. E a gente acha que é novo a IA, Sorgato. Ela está... A primeira vez que foi usada foi em 1941. Ela não é nova, ela surgiu agora com muita força, né? Mas ela sim, até eu fui pesquisar aqui, Mara, você falou da geração alfa, eu fiquei curioso, confesso que eu não conhecia, e eu fui dar uma olhada na geração alfa e vai muito, Sorgato, nessa questão também do que essa geração vai formar do líder, do gestor, do empreendedor, do tomador de decisão, que você estava falando aqui. Porque ela é uma geração muito conectada, a característica dela é a hiperconectividade. Só que em contrapartida, o que mais vai crescer nesse processo vai ser a questão de recurso humano. Bom, eu vou repassar algumas características dessa nova geração, que eu acho que é um tema bem relevante, né? Muitas vezes elas são filhos únicos com pais mais velhos, e a tecnologia é a influência da dinâmica familiar. Aí aqui ele fala sobre essa questão do impacto no mercado de trabalho, de que essa geração está cada vez mais próxima do mercado de trabalho em função de que a tecnologia está em voga, está muito em alta, mas ela vai ter que desenvolver a habilidade e abordagens na gestão humana de recursos humanos. Tá aí algo que eu acho que vai ser um fator decisivo para os próximos 15 anos. É reaprender relações humanas. Né, Mara? Eu já vejo, sim, que é esta geração alfa, mas as duas gerações anteriores já têm essa dificuldade, né? A geração Y e Z também já tem algumas, já se desenvolveram no meio da tecnologia. Então, eles aprendem muito o contato via internet, os meios de comunicação, e aí a relação fica para depois. Os namoros, eles são online, e aí se perde muito isso. Na hora que ele tem que ir para uma organização e que o trabalho não é remoto, né, eis a dificuldade de se adaptar. Então, na liderança, tanto tem o papel do líder, de administrar essas diferenças, de sentar com essa pessoa, de conversar, de mostrar o caminho, de ajudá-lo a entender como funciona uma organização, mas é uma via de mão dupla. Este jovem também precisa querer se adaptar, ele precisa querer se inserir nesta organização, né? Ter a flexibilidade para isso, né? Então, nós temos
caminhos para seguir, aí temos como fazer isso, mas precisamos trabalhar juntos. Concorda, Leandro? Eu concordo. Concordo, e eu acrescentaria também um fator que vem acontecendo no Brasil, na nossa região até com bastante força, né? Que é a diminuição dos tamanhos das famílias, né? Nós temos, me parece, né, que a gente tem cada vez as famílias menores, né? Mais tarde, os filhos... Pais acima dos 35. Os pais acima dos 35, né? Por que isso acontece? Porque as pessoas estão botando a prioridade se estabelecer, né? Para depois criar família, para que aquela família, aquela criança ou aquele jovem tenha condição de ter melhores condições, né? Entretanto, sofrer menos do que a gente sofreu. Entretanto, essa comodidade que muitas vezes a gente busca para os nossos filhos pode ser prejudicial para eles. Porque a gente não está dando a oportunidade da frustração, ou não está fazendo ele experienciar desafios. Você é forjado na dificuldade. Eu não estou dizendo para voltar ao que era lá atrás, porque a gente evolui, né? A gente evolui em vários aspectos. Entretanto, a frustração de um gestor ou bater a cabeça na parede algumas vezes, no sentido dos erros, dos equívocos que a gente comete nas decisões que a gente toma, isso amadurece, isso vai dando uma armadura para o gestor ou para a pessoa para enfrentar os desafios que a vida coloca para nós, né? Então nós temos esse cenário, nós temos há poucos dias atrás, eu vi uns dados aqui da própria prefeitura de Chapecó, onde em 10 anos a população acima de 60 anos cresceu 96%. Então nós estamos com um cenário de envelhecimento rápido, famílias menores, e essas famílias menores com menos expectativa de crescimento de um jovem, né? Eu estou falando talvez de uma parcela só da população, mas com menos ambição. Me parece que a gente está vivendo um cenário onde as pessoas têm menos ambição. Ambição de competitividade? Ambição no sentido da palavra de querer crescer, de querer se desenvolver, né? Então a gente, como atua na educação, a gente precisa olhar isso tudo para desenvolver essa habilidade, essa competência nos jovens de desejar um crescimento, de desejar conquistar os seus objetivos, né? Isso me parece que é bastante latente, que é muito desafiador, que é algo que nem todo mundo tem a coragem de falar, né? Não é difícil falar sobre esse assunto, porque as famílias estão procurando um bem-estar cada vez melhor para os seus, né? Mas isso, eu me pergunto algumas vezes se isso realmente é correto fazer isso, né? A gente tem um país com uma legislação perversa, né? Trabalhista, onde inibe as pessoas começarem a trabalhar mais cedo. Eu particularmente sou contra isso. Acho que as pessoas deveriam começar a trabalhar mais cedo, né? Mas aí é uma opinião quase que pessoal minha, né? E a gente precisa rever alguns modelos da relação de trabalho, Mara. A gente precisa rever algumas coisas, né? Para nós aumentar a produtividade da nossa população, né? Se nós estamos envelhecendo, nós vamos precisar aumentar a produtividade dos que estão na ativa. É necessário aumentar essa produtividade, né? Porque vai ter menos gente na base, né? Apta a tocar os negócios. Vocês concordam comigo ou eu estou falando fora de contexto? Absolutamente, as tuas palavras. Eu sou basicamente da tua geração também. E eu comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Nada foi simples, né? E eu concordo contigo em que não precisa ser difícil para ser valorizado, né? Mas a gente tem que aprender com isso. E eu também enxergo do mesmo modo que você. Talvez são com o desinteresse dessas gerações. Talvez as famílias, e eu falo isso para mim também, não estou me excluindo disso, né? A gente teria que achar um método de que nós pensasse pela meritocracia, né? Dentro de casa, dentro das nossas casas, né? Se a gente dá as condições
E tem uma resposta, é meritocracia. A gente vai construindo as coisas em relação à vontade de cada um. Não é errado a pessoa não ter muita vontade de fazer alguma coisa, mas ele tem que arcar com as consequências de que o mundo não vai sustentar ele. Que o mundo não vai sustentar ele, né? E aquele que sim, que se empenha, que tem objetivo, o mundo compensa, né? Me parece que é isso, né? É um tema polêmico, porém alguém tem que falar que cada um tem que pensar de que há um país, nós vivemos num país complexo, né? Onde quem trabalha é penalizado, né? É um país que trabalha muito a questão do assistencialismo, e isso é cultural, é um problema que eu não sei como a gente vai resolver isso tudo, né? Então quem produz vai ter que produzir mais ainda para suprir quem não produz. Exatamente. E eu acredito muito, assim, na questão de formação familiar, né? Porque se em casa tu não cobra, tu não exige, tu não cria desafios, tu não acaba premiando o mérito, se todos os filhos com posturas diferentes, eles têm o mesmo retorno, ele aprende isso para a vida, né? E se ele ganha tudo pronto, ele também ele não gera esforço. Eu, na educação do meu filho, eu sempre lá, 5 anos ele ganhava mesada, e ele tinha que viver da mesada dele. Hoje eu tenho orgulho de dizer que ele se vira, ele corre atrás, ele sabe o valor do dinheiro, e ele sabe que ele não vai ganhar nada de graça. De graça. E aí essa é uma responsabilidade familiar. Quando a pessoa chega na organização, a liderança ela também não consegue transformar o que está enraizado já, né? Ela consegue fazer alguns ajustes, tentar adaptar algumas situações, mas o que veio de casa veio e está formado, gente. A gente sabe que a personalidade da pessoa se forma cedo. Então, quando ele vai lá, que ele possa ir para menor aprendiz, ele já vai com uma personalidade formada, com valores definidos. Valores. Né? A palavra-chave. Concordo, Mara. Valores. Que se você tem valor, né, se você recebeu os seus valores de casa, é muito difícil dar errado. Eu fui criado num ambiente em que meu pai e minha mãe ensinaram para nós a questão de valores. E como a gente deveria se comportar perante meu pai e minha mãe me colocaram a trabalhar cedo, né? E eu sou grato a isso, porque eu aprendi o quanto que o dinheiro vale, né? O quanto que o teu esforço vale, de que forma que eu posso crescer de uma forma em que eu não precise passar por cima de ninguém, e valores você só aprende em casa. Essa é a minha percepção. A gente vai ter o ASIC Mais Gestão no dia 27 de maio no Centro de Eventos, onde a MDRH e a UCEF são nossos parceiros, nossos patrocinadores. E para a gente fechar esse podcast, primeiro com o Sorgato, o que você espera desse evento, Sorgato? A expectativa é grande, né? É um evento que vem ganhando cada vez mais importância na nossa cidade, na nossa região. É um momento que oportuniza quem participar do evento receber muita informação, palestras importantes, troca de informações. Eu acredito que é uma sacada excepcional da Associação Comercial e Industrial de Chapecó. É um orgulho poder ser parceiro dessa edição. Acredito aí que é um momento onde a parte empresarial, né, da cidade e as pessoas que estão envolvidas com os conteúdos de gestão de negócios, esse ambiente de negócios vai estar reunida, e eu acredito aí que será um sucesso. Com certeza estaremos lá com muito orgulho. A gente vai contar com você lá. Mara? Sim, a gente optou justamente pelo patrocínio, pela grandeza do evento e pelo que ele traz para o desenvolvimento regional, né? A gente está longe de grandes centros. Quando a gente precisa fazer qualquer curso, hoje a tecnologia nos aproximou, mas o olho no olho, o palestrante ali, a troca, o network, ele pode acontecer nesse evento. Então, eu vejo que é um compromisso do empresário apoiar, estar presente, levar a sua equipe, para que a gente possa, que esses eventos aconteçam de uma forma mais frequente e proporcionem aí o desenvolvimento regional, né?
E a gente nós circulamos aqui sobre liderar, sobre novas gerações, de comportamento do ser humano, e a gente poderia ficar aqui horas falando, nós três, sobre isso. Mas eu quero agradecer a presença da Mara e do Sorgato aqui, e a gente vai se encontrar, e convido você que está acompanhando o nosso episódio também, porque eles estarão conosco também lá no SIC Mais Gestão no dia 27 de maio, no Centro de Cultura e Eventos de Chapecó. Mara, muito obrigado. Obrigada a você, agradeço o convite, obrigada, Sorgato, por estar na mesa comigo, e realmente a gente se encontra lá. Sorgato, obrigado. Valeu, Marcelo, um abraço a todos, né? Fica o convite aí para todo mundo participar do evento e estaremos lá juntos. E você pode adquirir o seu ingresso através do asic.com.br, lá no nosso site, é só você acessar lá. Ingresso a R$ 99 para um dia inteiro de compartilhamento de conhecimento, de networking, e muita coisa bacana vai acontecer por lá e a gente te espera. Só R$ 99. Até o próximo episódio.